Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de Crachá na Mesa. Sigo muitíssimo bem acompanhada aqui com a minha master, sócia, irmã. Mas sócia é o principal, né? E aí, sócia, como é que você tá? Oi, gente! Tudo Voltamos. bem? Voltamos. E preciso dizer que para hoje, pensei num episódio aqui que bate um pouco aqui em mim, não vou dizer que não. Na verdade, bom, de todos os episódios que a gente gravou, todos batem na gente de alguma maneira, né? Claro. Nos atravessam. Exatamente. Mas esse, em especial, eu preciso dizer que é algo que vem se fazendo bastante presente de uns anos pra cá. Depois, principalmente, que eu passei a ocupar uma posição de liderança. E aí, o que eu quero colocar aqui também é que, quando a gente fala de uma posição de liderança, não necessariamente a gente está falando de alguém com cargo de gerente, de coordenador. Ser uma liderança independe de cargo, né? Acho que é importante colocar isso. Você pode ser uma liderança sendo um estagiário, um assistente, um analista, enfim. Esse é um primeiro ponto. Mas quero dizer que, para mim, especificamente, esse assunto que a gente vai trazer aqui, tô fazendo um mistério, né? Esse assunto… né? Até eu tô ficando ansiosa e eu já sei o assunto. Aqui hoje, ele acabou ressoando um pouco mais depois que eu passei a ser, de fato, uma liderança, uma gestão, que é o que a gente chama um novo fenômeno aí que tá pintando. E ele acontece especificamente com mulheres, tá? Nossa, que surpresa. Que é o momageing. O que é o momageing? O momageing, gente, se resume em você ser uma mãe gerente. Então, sabe aquela pessoa no seu trabalho que ela é uma mãezona? É isso. Você virou uma mãezona, você nunca pariu, você não precisou gerar ninguém, gestar ninguém, mas você tá ali fazendo o papel de mãe dos seus colegas de trabalho. Socorro! O que a gente faz? Sai correndo? Olha, gente, pior é pesadelo. Assim, recentemente, né, acho que foi legal a Nana falar sobre essa questão do que é ser uma liderança e o que isso está ou não, e no caso não está, né, correlacionado com um cargo diretamente. Vocês, né, acompanharam aí que agora eu ocupo um cargo de liderança, mas antes disso já cumpria com um papel de liderança em outros lugares, né? E eu acho que é muito legal, eu tenho gostado muito, assim, de investigar, entender qual que é o meu estilo de liderança, e definitivamente não é esse. Gente, recentemente, agora eu vou contar um caso pessoal. Eu acho isso muito estranho, assim. Eu acho que é muito importante a gente sempre tratar as pessoas com quem a gente trabalha como adultos conscientes e capazes. A ponto de… Eu estava no dentista e a Nana estava lá comigo. E aí, ele virou e falou assim… Aí você fala com as minhas crianças lá na recepção? As minhas filhas. Eu assim, ó, oi? Aí depois ele mandou um rádio, gente, porque é um consultório todo modernoso. Aí ele chamou no rádio, no foninho lá que eles ficam usando. Pro pai, ele falou isso algumas vezes. Gente, eu achei muito estranho. Pega pro pai. Pega pro pai, é. Eu assim, ó, que é isso, gente? Mas assim, a gente tá falando de um homem e tal, mas eu acho muito complicado trazer essa figura parental, muitas vezes, né, maternal para dentro do ambiente de trabalho. Mas eu acho legal a gente falar desse tema. Recentemente, né, teve o Enem, e o tema da redação desse ano do Enem foi Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E aí deu uma bugada na cabeça de muita gente esse tema, né? Pra vocês verem como que o trabalho é invisível. Tem gente que nunca parou pra pensar. Exatamente, a gente tem gente que tá até agora pensando do que se trata. E interessante, porque eu fiz o Enem esse ano, e aí eu voltei pra casa de Uber. E aí eu, conversando lá com um motorista, era um homem, e comentei que era o Enem e tal. Ele comentou que tinham pessoas que ele conhece que estavam fazendo também, perguntou da redação. E aí eu falei sobre o que era e ele ficou em silêncio automaticamente. E aí ele falou assim, eu acho que eu não entendi do que tá falando isso. E aí, né, a gente conversou tal, e foi uma conversa super legal. Mas na hora, eu nem tinha lido ainda
como que tava o bafafá na internet sobre o tema da redação, mas ali eu já fiquei assim, nossa, que estranho. Depois vi que bugou geral. Eu acho que isso é um tanto quanto preocupante. Na minha redação, gente, eu trouxe aqui sobre o recorte de raça. Tinham vários textos de apoio ali, né, gráficos e textos de apoio para a gente construir a nossa argumentação. Eu fui muito pela linha de Bell Hooks, e foi bem interessante, Lélia Gonzalez. Guardando minha nota mil, gente, torço por isso. Mas é muito interessante porque quando a gente está falando de trabalho, da invisibilidade do trabalho de cuidado, a gente vai bastante para o lugar das tarefas domésticas, tarefas do lar, né? E aí, como que isso tem acontecido para as mulheres que estão dentro do mercado de trabalho corporativo? Elas estão blindadas desse trabalho invisível? Não, porque a gente está aqui falando disso agora, né? Desse fenômeno que está acontecendo, já tem até um nome para isso. Então, assim, não fica limitado só às questões de trabalho doméstico. Quando a gente está falando de trabalho de cuidado, a gente está falando também de bem-estar, de emoções. E isso também fica incumbido às mulheres, dado aí o recorte que a gente tem de papéis de gênero. Muito bem colocado. E falando ainda mais essa questão assim, né, da expectativa social de como uma mulher tem que se portar, das coisas que ela tem facilidade em fazer. Então, é um instinto maternal de todas as mulheres sair cuidando de todo mundo. Claro, porque a gente não tem nada para fazer, a gente só quer colocar mais coisa no nosso prato e ficar servindo todo mundo, né? Vendo se tá todo mundo bem. Então, o quanto disso também acaba atravessando pro corporativo, de uma maneira ou de outra, né? E não necessariamente onde haja uma expectativa clara, né? No momento da contratação ali, ninguém vira para você e fala assim: e você tá preparado para cuidar, né? Para ser a mãe de 40 marmanjos aqui dessa nova área? Não, mas é algo que eu sinto que implicitamente está incumbido a nós mulheres dentro do ambiente de trabalho. Ninguém nunca me cobrou isso, tá? Mas eu sei que se é algo que eu decido não corresponder, vai causar um estranhamento. Vai causar um estranhamento, dependendo do lugar onde você tá, vai causar até um questionamento do porquê que você não tá cuidando da sua equipe. Por que a sua equipe tá reclamando? Por que a sua equipe tá chegando com reclamação de que não se sente ouvida, cuidada, tá sobrecarregada, etc e tal? Porque acho que existe uma expectativa tanto da própria empresa, das pessoas que estão ali, porque, bom, a empresa é feita de pessoas, né? Das pessoas que estão acima de você, das pessoas que estão no RH, quanto das pessoas que estão abaixo de você, né? E que eu vejo, não é o meu caso, tá? Mas eu já vi isso acontecer em outros lugares, dessa diferenciação quando a gente tá falando de mulheres que são líderes e homens que são líderes. Fato, né? Sim, e dessas mulheres que não estão dispostas a performar esse papel de compreensivas e cuidadosas e sentimentais, são tipo, nossa, ela é uma megera, impossível ela é um trabalhar, trator, etc. Megera, eu adoro que megera é um adjetivo que só tem no feminino, né? Nunca ouvi um megero. Por quê? Porque é exatamente o oposto do papel que a mulher deve cumprir, né? Ai, gente, tô adorando analisar as palavras aqui. Mas é interessante isso, assim. Eu tive uma chefe, ela deve estar ouvindo aqui. Adorava trabalhar com ela. Mas ela era mais… A gente tinha uma relação bem legal, mas uma relação com limites saudáveis. E hoje eu vejo muito disso no meu papel enquanto líder. Mas, poxa, eu fiquei esperando 4 anos ela me chamar de cristalzinho numa reunião de time e ela não chamou, gente. Não tem que me chamar de cristalzinho, porra nenhuma. Ela tava lá pra outras coisas, sabe? O quanto que a gente fica na expectativa desse cuidado, desse mimo quando vem… principalmente de uma mulher. Eu fico pensando assim, se ela fosse um chefe homem, você ia gostar que ele me chamasse de cristalzinho? Acho que eu ia achar até meio estranho, não sei, sabe? Então, trazendo aqui um relato pessoal, beijo, você chefe. sabe quem você é. Tudo bem. No fundo, eu sei que eu só sei cristalzinho, eu nunca preciso falar. Mas aí é interessante isso, porque tem essa questão do cuidado, né? E a gente já em outros episódios aqui, a gente fala muito aqui, né? Na Pulsa e no Crachá na Mesa, o quanto que a gente
quer e trabalha para que o ambiente de trabalho seja um lugar seguro e inclusivo. E o que significa isso e para quem que isso significa, né? Porque às vezes parece que a gente só fica nesse lugar de que as lideranças têm que dar e prover esse acolhimento e esse bem-estar o tempo todo. Nossa. E aí volta, né, para aquele lugar e quem cuida de quem cuida, né? Quem está cuidando das lideranças? E aí tem um recorte interessante sobre essas pessoas, então, que estão aí atuando como mães, as mãezonas aí do time, que tem a ver com recorte geracional também, de percepção em relação ao mundo do trabalho, né? A gente aqui acredita, sim, que bem-estar, ele tem que acontecer no ambiente de trabalho, e a gente conversou isso no episódio do salário emocional, dizendo até, eu trouxe que, cara, a gente trabalha muitas horas por dia, a gente está muito vinculado ao trabalho, então a expectativa é justa que o trabalho seja um lugar de bem-estar. Mas isso tem a ver também com os millennials, né? Que é a geração que chega no mercado de trabalho falando, não, a gente vai falar de sentimento, sensibilidade e compaixão no ambiente de trabalho, sim. Quem aí já fez o check-in para reunião? O check-in é quando o pessoal, quem não conhece, né? Uma dinâmica de início de reunião que cada um fala brevemente ali como que tá se sentindo naquele momento. Eu vou te falar que eu tentei fazer isso com o meu time mais recente. Eu acho que eles não entenderam, não curtiram ou não quiseram participar. Foi um flop total, nunca mais fiz. Mentira! Eu acho que eu não faço diretamente. Eu tentei fazer aqui na Pulsa, tá, gente? Não foi bem-vindo. A minha sócia se Ela recusa já a fazer sabe de check-in, tudo. check-out. Ah, não, gente, chega. Ela não gosta, não deu certo. Aqui é isso, empresas. A gente eu acho assim, a gente tem que respeitar os colaboradores, gente. Tá certo. E até assim, tem gente que não se sente à vontade de falar de sentimentos, etc. Por isso, cara, que eu não forcei com a minha galera. Por isso que eu desisti aqui na Pulsa também. Mas, então tem essa prática do check-in, do check-out, etc. E aí, então, tem até um pessoal do TikTok, pessoalzinho do TikTok, a geração Z, eles adoram falar sobre o trabalho, né, no TikTok, falando que ter um chefe millennium é maravilhoso, que eles são os pais que eles gostariam de ter. E aí, quem são os pais, né, da geração Z? É o pessoal da geração X. Então, tem aí, os milênios não são pais ainda, a maioria deles, né, gente, não são pais da geração Z que já tá no mercado de trabalho, que tem aí entre seus 20 e 25 anos. E isso é muito louco, assim, até eles falarem isso é muito estranho, assim, eles estarem correlacionando a figura do chefe com a figura do pai, olhar pro chefe e falar, esse é o pai e a mãe que eu gostaria de ter, gente, socorro. Olha, eu quero trazer umas coisas aqui que acaba até se misturando um pouco, que é o quê? A nossa inteligência emocional e o nosso psicológico com aquilo que foi vendido pra gente. Então, a gente, enquanto millennial, recebeu na nossa criação e em contato com os boomers e com a geração X, que é dos nossos pais, e talvez até dos late boomers, assim, né, que já tava quase virando geração X, que o trabalho, olha, você tem que ser apaixonado pelo seu trabalho e faça isso de corpo e alma, etc e tal. Coisa que eles não fizeram, né? A geração X até tem aí uma galera que, tipo, cara, tô aqui focada no trabalho, mas assim, trabalho é trabalho, eu trabalho pra ter a minha estabilidade, é isso. E não foi o que foi vendido pra gente. A gente chega no mercado de trabalho com uma grande ilusão de que a gente vai ser amado, respeitado, escutado e que vamos realizar todos os nossos sonhos porque a gente seguiu a cartilha que foi vendida pra gente. Chegamos lá, millennials 100% frustrados, porque não é nada disso, a gente só se fudeu. E aí a gente começa a reivindicar por espaços de trabalho diferente daquilo que a gente encontrou quando a gente chegou. E a gente tá aqui batendo cabeça, né, lutando por isso. Começa a entrar, então, no mercado de trabalho com essa zona. Imagina um escritório, gente, parece um zoológico, que tá todo mundo reunido depois de uma pandemia. E aí chega a geração Z que fala, e aí galera, tá tudo em ordem? Achando que a gente já resolveu tudo, a gente não resolveu nada. Como a primeira geração que chega tentando mudar o modus operandi desses espaços, o que a gente faz? A gente quer proteger essa galera. Fala, não, eu não vou fazer com você o que fizeram comigo. Eu vou colocar você debaixo do meu braço. E é aí que as coisas começam
a se complicar, a se confundir, porque até onde isso de fato é responsabilidade só nossa, né? Entendo que isso é uma responsabilidade do coletivo. E aí, traçando um paralelo com o que eu tava falando da nossa inteligência emocional, psicológica, etc e tal, o quanto que a gente busca, né, no trabalho, que é o que a Bia tá dizendo, a gente busca no trabalho aquilo que a gente não teve em casa. E eu, sendo uma irmã mais velha, preciso dizer que é muito difícil separar a Ana chefe da Ana, irmã mais velha. Não acho que eu chego no trabalho querendo ser mãe dos meus colegas, mas o meu instinto primitivo é de proteger todo mundo. Mas você acabou de falar que não tinha instinto primitivo de maternidade pois nenhuma. É, então você acha que tem um instinto de irmã que não. mais velha? Não, gente, instinto... Instinto é um nome bonito que a gente dá para uma pressão social, né? Eu fui criada dessa maneira. Você era uma mais velha, você tem que dar o exemplo. Nunca foi meu instinto. Eu queria fazer o que eu queria fazer, mas eu tava ali doutrinada ao quê? A ser um bom exemplo. A cumprir o papel aí do exemplo. Exatamente. Entendi. E a irmã do meio, eu vou aqui agora, né, falar aqui do meu lugar de fala de irmã do meio. Ninguém liga. A irmã do meio... É a irmã, é a boazinha, que pra ela tá tudo certo. Ninguém não tá nem… não, ela é ótima. Ela nem… Não, é ótima. Não dá trabalho nenhum, tá tudo certo. Nossa. Vai lá. Que mentira. Gente, depois a gente pode gravar um episódio só falando das nossas visões enquanto irmãs. Porque a da Bia tá completamente equivocada, coitada. Tô falando da minha vivência, querida. This is us, entendeu? Cada um tem sua versão do fato. Tá bom. Cada um sentiu uma coisa. É verdade. E aí eu acho que tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto UKG, é um instituto norte-americano, e eles rodaram uma pesquisa em 10 países em que trouxe um resultado que eu achei bastante chocante, que é que 60% dos trabalhadores dizem que o trabalho afeta o seu bem-estar mental, ok? Eu concordo completamente. Mas eles afirmaram também que a sua saúde mental é muito impactada pelo seu gestor e pela sua gestora, mais do que pelos seus psicólogos, médicos ou cônjuge. Sim, gente, o chefe afeta mais a saúde mental de uma pessoa do que toda essa outra galera aí. Eu não tô surpresa. E, cara, eu acho que é uma carga muito grande, assim. Tanto, eu acho que tem duas formas aqui, né? Do que é esse afeto, esse impacto. Pode ser positivamente ou negativamente. E isso é bizarro. E aí eu falo da minha experiência pessoal, nenhuma dessas informações me surpreende, porque eu me vejo muito como um exemplo clássico do millennial que chegou no mercado de trabalho com uma expectativa e se frustrou. E eu acho que eu passei por tudo isso que aparece nessas pesquisas, eu vivenciei tudo isso, que é o você ser afetado pelo seu chefe. Porque eu de fato, eu tava ali para casar com o meu trabalho. Meu trabalho sempre foi o centro da minha vida. E muito mais do que acontece dentro da minha casa, o que me afetava era o que afetava no trabalho. Porque eu tava vivendo para aquilo. Aquilo era o meu objetivo principal. E aí, gente, a gente fica completamente biruleibe, né? E aí agora, como parte da nossa tentativa de consertar esse ambiente de trabalho tóxico e extremamente problemático, a gente toma responsabilidade pra gente e fala, não, eu vou ser diferente. Eu vou cuidar de todo mundo. Mas a gente também não dá conta de cuidar de todo mundo, né? Pelo amor de Deus. É estranho. E aí, um outro dado aqui interessante é que um relatório da McKinsey, que é uma consultoria bem grande também, é um relatório de 2022, mostrou que as líderes femininas estão fazendo muito mais para apoiar o bem-estar dos funcionários, e aí elas acabam o quê? Enfrentando níveis de estresse elevadíssimos. E essas líderes, então, elas têm 1,5 vezes mais probabilidade do que os homens de mudar de emprego, porque a sua carga de trabalho é incontrolável. Ou seja, a demanda emocional, ela não cessa nunca. E é óbvio, porque ela tá lidando com seres humanos o tempo todo. E aí eu acho que é onde mora o perigo, assim, conseguir estabelecer, cuidar do time, mas conseguir se blindar também, conseguir manter um relacionamento saudável ali com aquelas pessoas. Olha, eu quero saber como você tá, eu quero saber como eu consigo te apoiar no seu desenvolvimento, nas suas entregas, mas existe um limite das coisas que você consegue trazer para dentro do ambiente de trabalho ou não. Eu tô pensando bastante, assim, sobre isso, porque é complicado, é uma coisa que a gente tem discutido aqui, né, ao longo… O nome do nosso podcast é Crachá na Mesa, assim. E dá
para um momento a gente separar e falar, cara, inteligência emocional é isso? Eu consegui falar, eu tô com um problema, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho e eu preciso realizar as minhas entregas independente do que tá afetando a minha vida pessoal nesse momento. Não sei se isso é possível, tá? Acho que isso é o que esperam da gente. E talvez seja nessa expectativa que a gente acaba se perdendo e as coisas vão se misturando e tá todo mundo no meio desse caos. Uhum. Muito por conta da falta de apoio à saúde mental que é oferecido hoje pelas empresas. Acho que até pelo próprio preconceito de alguns colaboradores de acharem que não precisam, que dão conta, do estigma que a saúde mental ainda carrega, e da gente não endereçar isso com os profissionais corretos e despejar isso em cima de uma mulher, porque afinal de contas ela tá aqui cuidando de mim, ela vai me entender, ela vai me abraçar e ela vai dizer que vai ficar tudo bem. Então é a gente tentar sanar um problema que aí, gente, aí cada um vê como é que isso bate. Mas é um problema pessoal, da sua criança interior, aí já tô indo longe, de você buscar o cuidado que às vezes você não teve na sua infância, em algum momento da sua vida, você vai e você tá espelhando isso em outra pessoa. E aí acho que cabe a quem tá espelhando diminuir essa expectativa e buscar o profissional correto para isso. E as lideranças falarem, cara, isso eu lamento, mas isso não é meu. E é muito difícil, né? Falar, olha, isso não é meu. Sim, eu acho que você trouxe um elemento muito interessante, assim, do papel de uma liderança, que é justamente conseguir estabelecer um diálogo com o seu time, e um diálogo que tem espaço para falar sobre sentimentos, mas uma liderança que consiga apoiar no endereçamento dessas demandas. Tipo assim, olha, aqui não vai ser o lugar, o meu papel aqui em te apoiar é falar, olha, a empresa tem o benefício XPTO, vai lá, você já marcou, você fez? Você tem uma rotina de atividade física? Como que tá a sua vida para além do trabalho? O que você tem feito mais? Ou você tá só mergulhado aqui no trabalho? Como que estão suas outras relações? Eu acho que não é pra chegar e perguntar e falar assim, e aí, você tem amigo? Mas aí, Tatiana, fala assim, cara, como que foi o final de semana? Como que tá tudo bem? E aí, você não vai deixar de ir pra academia por causa dessa reunião que tá acabando tarde, né? Tá se organizando melhor, tal. Eu discordo disso. Porque é aí que a gente começa a entrar, são nessas pequenezas que a gente começa a entrar no momeding. Você não vai deixar de ir pra academia por conta dessa demanda, né? Não cabe a mim. Eu preciso saber se o trabalho tá afetando a sua vida de alguma maneira. E o que eu consigo fazer com as demandas que eu tô te passando, como que a gente consegue reorganizar a sua vida no trabalho para que você organize a sua vida pessoal. Eu não sou a gerente da sua vida pessoal. Sim, acho que foi nessa linha que eu quis dizer, me expressei mal, eu super concordo. Mas é isso, entendeu? Eu acho que até seria irresponsável da gente, enquanto liderança, querer aconselhar, querer ser esse suporte para essa pessoa numa situação vulnerável. Eu não tenho formação para isso. Eu tenho a minha vivência pessoal e que eu posso dividir e tal, mas não sou eu a pessoa que vai conseguir contribuir da maneira correta porque você precisa nesse momento. Exato, eu acho que super interessante e é importante a gente conseguir respeitar o limite das pessoas, né? Às vezes nessa também da gente querer cumprir com esse papel social de acolher, de compreensão e etc, acaba se passando, né? E aí quase que vira uma relação aí de assédio, de você se meter demais na vida particular das pessoas. Sim. Então é super importante conseguir dosar isso e entender e respeitar. E eu acho que é importante você conseguir observar bem o seu time e entender o que faz sentido trazer para eles ou não. E você trouxe o exemplo, tentou fazer o check-in. Cara, não rolou, as pessoas não gostam. Não vou ficar aqui forçando elas a falarem de sentimento todas. Cara, não é o perfil deles, não é a expectativa que eles têm também sobre isso. E beleza, vambora. Sim, e eu acho também que é importante que as pessoas que estão sendo lideradas nessa ânsia também de não querer falar de sentimentos e não trabalho é trabalho, etc e tal,
também não acabem deixando de falar coisas que sim são importantes e que o trabalho, para que os seus líderes possam atuar de maneira profissional e efetiva para a melhora da qualidade de vida delas. Então, se você está sobrecarregado, sim, você precisa falar para o seu chefe que você está sobrecarregado. E aí é papel dele entender o que dentro do poder dele, do que dá para fazer ali da dinâmica. Entender junto com a pessoa também, né? Porque às vezes tem a pessoa assim, eu tô sobrecarregada. E aí é desorganização. Sim. Existem várias coisas por trás da sobrecarga. Sim. Não, e às vezes, acho que o trabalho da liderança é investigar junto com a pessoa. Exatamente, mas você precisa falar. E não esperar que isso vire um problema porque você achou que aquele não era o espaço para falar de sobrecarga. Porque, eu não posso falar que eu tô cansado, porque senão você vai como preguiçoso, eu vou ser mandado embora, alguma coisa do tipo. É tão complicado, né, gente? Não, eu acho que não é simples, assim. Não. E exige de ambas as partes, né, da liderança e dos liderados, conseguir afinar, né, essa relação. Porque assim, gente, no final do dia, a gente tá falando aqui de trabalho. Qual que é o objetivo do trabalho? É gerar lucro, é entregar, é produção. E a gente tá aqui super falando de sentimentos, etc e tal. Então, até eu acho que é importante ter uma maturidade. E assim, não tô dizendo que eu concordo. Tô dizendo que como as coisas são. E gente, olha aqui, estou aqui, né? Na pulsa tá aqui, Cristiana mesmo, pra tentar mudar a lógica das coisas. Nossa pequena revolução. Mas assim, no final do dia é trabalho, gente. Vamos lá. Eu acho que falta, às vezes, um pouco conseguir entender qual que é o limite também de expectativa que a gente coloca, do quanto que a gente endereça as coisas. E acho que um exercício individual é a gente conseguir tirar o trabalho do centro da nossa vida. E entender como algo, uma parte de um todo. Ele é um meio, né, gente? Eu levei anos pra entender isso. Eu tô aqui oferecendo esse conselho pra vocês de graça, mas foram 7 anos de terapia pra entender que o trabalho é um meio. É isso, E é duro, assim, entender. E eu acho que cada um tem aí suas ambições pessoais e profissionais. E, de certa forma, né, respeitando os direitos humanos, elas são legítimas. Mas é importante para o nosso próprio bem-estar conseguir reorganizar, conseguir estabelecer limites em relação ao lugar que o trabalho ocupa na nossa vida. E a expectativa que a gente tem do outro. Sim, total. B, diante disso tudo, qual que é o seu conselho final? Um conselho só. Pra quem? Pra liderança ou pro liderado? Pra qualquer um dos dois. Eu acho que os dois aqui estão numa situação complicada, então qualquer conselho é válido. Primeiro, gente, se você tem a oportunidade, faça uma terapia. Eu acho que é um exercício muito importante pra você conseguir organizar. Era o que eu ia dizer. Ideias. Você roubou minha resposta. Então agora você vai ter que pensar em outro. Você perguntou pra mim antes. Então, assim, busquem uma terapia de qualidade, um profissional, uma profissional qualificada, tá? Tirem esse tempo pra você se organizar e entender por que você faz as coisas da maneira que você faz, por que isso é importante pra você. Eu acho que vai tirar uma pressão gigantesca do seu ombro e do seu gestor também. Então, gente, eu acho que assim, terapia não resolve tudo. Não, a pessoa que tá com a terapia em dia, ela não merece um selinho de melhor pessoa do mundo. Tem gente que tá com a terapia em dia e tá zoada, tá cagando geral. Então, isso não quer dizer que o resultado vai ser super positivo. Garantido. Mas eu acho que é importante ter super garantido, exato. Então, eu acho que é importante conseguir estar com isso em dia aí, se você tem a oportunidade. Bom, já que o meu conselho foi roubado, eu endosso um que pode parecer até um pouco duro, mas eu acho que vai ajudar as pessoas, diminuam suas expectativas. Acho que existe uma expectativa muito alta sobre qual que é determinado papel que eu gostaria que a pessoa tivesse na minha vida, que ela preenchesse, e a gente leva isso não só na nossa vida pessoal, mas a gente também acaba levando isso pro trabalho. E aí, muitas vezes é tipo, nossa, eu tenho uma chefe e ela é muito ruim. Mas ela é uma chefe… Gente, ela é um ser humano. Também. Às vezes o chefe é ruim, tá? Infelizmente, na maioria das vezes o chefe é ruim, porque ele tá despreparado. Mas qual que era a expectativa que você tinha, né? Vamos tentar olhar um pouco pra dentro e entender se esse chefe ele é ruim porque a minha expectativa era outra, ou se ele é ruim porque ele não cumpre requisitos básicos, né? Acho que isso caminha muito, muito com a terapia, mas da gente não buscar em mulheres esse trabalho do cuidado. Não é responsabilidade delas. Sim, e mulheres, não carreguem isso pra vocês, tá bom? Digam não, entendeu? Não tem que estar 100%
100% disponível pra todo mundo, não. Eu, hein, gente? Sai pra lá. Eu não tô nem disponível pra mim, então vou ter que estar disponível pros outros ainda. Ai, muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham surgido boas reflexões aí. Não sobrecarreguem as pessoas que estão com vocês, gente. Vamos lá. Só trabalho. Cuidem das mulheres. Cuidem. Quem cuida de quem cuida. É isso. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.